Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, tudo que foi dito, foi louvado, foi adorado, para a honra e para o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda a glória será dada para Ele. Todos aqui acredito que já ouviram, já sentiram a presença de Deus essa noite. E agora vamos ouvir a palavra dEle que tem para nós essa noite também. Convido a todos vocês, irmãos, a abrir suas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Para quem não sabe, irmãos, Atos dos Apóstolos é um livro que tem o nome, muitos chamam o nome Atos dos Espírito Santo, e além de ser uma atividade missionária também. Ele foi autor, o Lucas foi autor desse livro, o médico, e a gente for ver o Evangelho de Lucas, ele começa na sua escritura falando de Jesus que começou a fazer e a ensinar. Em Atos dos Apóstolos, ele já descreve Jesus continuou a fazer através do Espírito Santo o seu representante na terra. Todos encontraram? Diz assim a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-a pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E ele, saltando, ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. E conheciam-nos, pois era ele que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá. E, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônico para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhastes disto? Ou por que olhaste tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Versículo 19 agora, irmãos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo de refrigério pela presença do Senhor. E envia a ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Amém? Irmãos, acredito que todos aqui já conhecem essa passagem, todos já leram essa passagem, e todos aqui, mais essa noite, vamos relembrar desse feito. Aqui, Pedro e João estavam entrando naquela porta. E que porta era essa? Que lugar era esse? Era uma porta
que ficavam várias pessoas ali pedindo esmola. Tinha vários outros mendigos pedindo esmola também ali. Mas somente esse coxo, ele vai pedir de uma forma especial essa esmola. Se vocês que o pastor sempre nos ensina, a esmola o tempo de Israel naquela época, ela não é uma esmola como nós vemos aqui na cidade ou em outros lugares, uma esmola de caridade, de dinheiro somente. Não é essa esmola que as pessoas naquela época precisavam, necessitavam. A esmola que eles precisavam é de um justo, uma esmola da lei da Torá, uma esmola que não é só de caridade, mas uma salvação, um socorro a pessoa estava pedindo. E assim, essa cultura dos judeus, o que acontece? Como o pastor até me acabou de tirar a dúvida, se uma pessoa tivesse uma dívida e a outra pessoa tivesse condições de quitar essa dívida, ela ia lá e quitava. Isso é um ato de justiça, de pagamento da esmola, um ato não de caridade, mas um ato de socorro daquela pessoa. É diferente do conceito que nós temos hoje de dar moedas trocadas para as pessoas que pedem na rua. E com isso, irmãos, esse coxo pediu um socorro para as pessoas, mas ele pediu um socorro para a pessoa certa e no momento certo, como a gente leu aqui na palavra de Deus. No versículo 1, diz assim a palavra de Deus: Pedro e João subiram junto ao templo à hora da oração, a nona. Irmãos, um homem de Deus sempre vai ter o momento certo de fazer a sua oração. E assim como eles fizeram aqui na nona hora, nós devemos sempre, antes de qualquer coisa, de qualquer atitude, de qualquer pensamento, de qualquer ação, buscar uma oração a Deus, buscar uma comunhão, uma intimidade com o Pai. Esse é o primeiro ato. Sem isso, nós não devemos fazer nada. Porque sem oração, nós não vamos ter a presença deles, não vamos ter a presença do Espírito Santo, não vamos ter nossa mente limitada a tomar as decisões corretas. Somente com a luz divina, somente com a vontade do Pai, nos nossos corações, ligado no nosso pensamento, que nós podemos tomar uma atitude certa, fazer uma escolha certa, tomar aquela decisão certa, mas somente isso depois de orar. Depois de debruçar, depois de estar com o joelho ali e orando e ali pedindo clamor a Deus. Muitas vezes nós vamos escolher ou nós vamos fazer algo e nós fazemos de qualquer forma, fazemos com o nosso braço, pensando que nós temos algum poder, e nós não temos nada, meus irmãos e minhas irmãs, nós não temos nada. Aquele único que tem poder para fazer algo em nossas vidas é Jesus Cristo. Só Ele tem poder, só Ele que pode fazer algo na vida de cada um aqui. Nós não temos nada, nós somos só um pó. Nós viemos do pó. Ele nos criou, nós devemos tudo a Ele e agradecer Ele por mais um dia na sua presença. E aqui, irmãos, no versículo 2 nos ensina que e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Irmãos, imagina só, essa pessoa, ele todo dia, eles colocavam ele ali na porta, todo dia ele estava ali para pedir esmola, para pedir um socorro, e isso é muito nítido. Quantas vezes ele ficou ali naquela porta, pedindo um clamor, pedindo algo para alguém possa estender a mão, um socorro para ele, mas muitas vezes que passou tempo, passou dias, mas ninguém conseguiu socorrer aquele homem. E muitas vezes é você, irmão, é você, irmã, que vem para a igreja ou que está em oração a Deus, muitos dias vão se passar, mas no momento certo Deus vai fazer.
é no momento dele e não no nosso. Então muitas vezes, aquele homem, aquele coxo, que não podia se locomover, não podia fazer nada, ele estava ali, ele foi e era colocado ali, passou 1, 2 dias, como diz a Escritura, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo. Então várias vezes eles estavam ali, várias vezes, irmão, você vai ter uma oração, você vai ter um momento de Deus, várias vezes você vai vir para o culto, você vai pedir algo para Deus, várias vezes isso vai acontecer na sua caminhada cristã. Mas, irmão, não se frustra, não se desespere, não é no seu tempo, os dias vão passar, Deus vai saber o melhor momento de passar uma pessoa te socorrer, e não existe uma pessoa melhor para te socorrer que Jesus Cristo. Não existe ninguém para te socorrer aqui nesse mundo que vivemos do que Jesus, que nosso Deus. Ele é o único Ele é o único que pode dar a graça, a nossa misericórdia. Ele é o único que pode fazer algo para você, para nós. Somente Ele. Então, irmãos, não se desespere, não fica afoito, não fica afoito de querer, de fazer com as suas mãos, não fica afoito de trazer a sua família, porque Deus já está trabalhando nisso. No momento certo as pessoas vão vir, no momento certo, no clamor, o Espírito Santo vai trabalhar nessas vidas, e a sementinha que é plantada vai ser germinada, e no momento certo essas pessoas vão vir para a casa de Deus. Vocês têm que crer nisso, mas crer com fé, com temor, e a vontade do Pai vai ser feita no momento dele. E assim como nos ensina a palavra de Deus, e vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. Irmãos, o versículo 3 nos ensina muito claramente: e vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Irmãos, aqui nos ensina o ide de pregar, o ide de evangelizar. Quantas pessoas vão passar no seu serviço, vão passar no seu comércio, vão passar no seu dia a dia, pedindo socorro da presença de Deus, socorro da palavra de Deus, e você, como crente autêntico, um crente cristão, deve fazer o quê? Socorrer essas pessoas, levando o evangelho puro e verdadeiro. Assim como já foi dito aqui, a irmã no posto de saúde fala desse Deus verdadeiro que você conhece, que você prega, que você crê. Fala esse Jesus que não é só de bênção, não é só de cura, não é só de prosperidade, mas esse Jesus que quer a sua salvação, esse Jesus que quer que você se arrependa do pecado, esse Jesus que quer algo a mais na sua vida, que Ele quer o seu coração. Ele não quer 10%, mas Ele quer 100% da sua alma, que a sua alma seja uma fonte de luz e não de trevas. Fale desse amor de Deus para as pessoas. É nesse momento que você deve abrir a sua boca, é nesse momento que você deve evangelizar as pessoas. Deus vai preparar o momento certo, mas nesse momento certo não deixa passar, meu irmão, minha irmã. Aproveite e pregue o evangelho para essas pessoas. Essas pessoas nesse mundo afora, elas estão doentes, elas estão ali pedindo esmolas, elas estão pedindo socorro, estão atordoadas, estão cheias nos consultórios dos psicólogos, nos psiquiatras. Elas buscam paz em festas carnais que vão trazer o prazer momentâneo. Elas buscam isso, o sustento do dia a dia. Eu vejo por muitas pessoas que eu conheço no meu trabalho, elas bebem sexta, bebem sábado, bebem domingo, fazem tudo assim, e chegam no segunda-feira, estão vazias como estavam na sexta-feira. Nada do que teve no final de semana preencheu aquilo que eles precisavam. Dizem para essas pessoas, falam para essas pessoas, a única pessoa que pode preencher o seu coração é a
presença de Deus. Ele é o único que pode preencher esse vazio no seu coração. Fale desse verdadeiro evangelho que vocês crêem, e que vocês podem mudar essas vidas, vocês podem socorrer, assim como fez aqui Pedro e João. Amém? No versículo 4 diz assim: e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Irmãos, quando for falar do evangelho de Deus, tem autoridade, porque você é corajoso, você tem autoridade de Deus para falar desse evangelho. Não fale com medo, fale com convicção. Fala assim: eu sou de Cristo, eu sou crente sim, não me envergonho de usar aqui calça e gravata. Não é isso que vai me trazer a salvação, mas o que vai me trazer a salvação é eu confiar, eu ter certeza que assim que Jesus voltar, ou chamar eu individualmente, é para perto dele que eu vou estar. Tenha convicção, tenha coragem para falar desse verdadeiro Deus que você crê. Não fique com vergonha, não se envergonhe de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz por você e por todos nós. Não pereça, não se envergonhe. E assim, com essa autoridade que você vai falar para essas pessoas, assim como Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Irmão, irmã, a palavra de Deus é maravilhosa. A cada momento que você vai lendo, você vai tendo mais clareza, você vai tendo mais luz, você vai tendo mais entendimento. Aqui a palavra de Deus, olha só que a palavra de Deus nos ensina. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. Quando a pessoa pede socorro para você, e quando você tem coragem, convicção para falar desse evangelho para a pessoa, ela vai ter certeza que algo de bom vai sair de você, boas novas vai sair de você. Quando você está cheio da presença de Deus, você inala, o seu perfume é cheio do Espírito Santo. Na onde você passar, a pessoa vai falar: esse daí é crente, algo diferente tem nele. A boa vida, bom testemunho que você dá para essa pessoa, ela vai querer também, ela vai querer esse fruto bom que você tem, e você, como um mensageiro do evangelho, vai jogar a sua sementinha, e essa sementinha vai crescer nessa pessoa. Crê nisso, meu irmão, crê nisso, minha irmã, que você é um instrumento de Deus. Você não está aqui só para acordar e dormir, para trabalhar. Não, irmão, Deus tem algo mais na sua vida. Você crê nisso, que Deus tem algo mais. Seja um instrumento de Deus, seja um instrumento. Se você não tem ninguém que você possa cruzar, mas ora, você tem boca, você tem pensamento, ora para Ele, ora para as pessoas, para os missionários que estão lá na batalha espirituais, ora pelo pastor, ora para todos, ora para o seu ministério, ora para a sua igreja, que você já está fazendo uma grande obra na sua vida e na vida de Deus. Seja diferente. E assim, quando ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa, no versículo 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Irmãos, existe algo maior do que isso? O nome de Jesus Cristo, ele já disse, a palavra de Deus nos disse: em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Não existe diamante, não existe pedra preciosa, não existe nada maior do que o nome de Jesus Cristo. Esse nome é poderoso, ele pode expulsar demônio, ele pode curar, ele pode transformar a vida. O nome de Jesus Cristo é precioso. Você crê nisso? Que o nome do Senhor é precioso. Não existe nome maior que o nome de Jesus Cristo. E nesse nome, só nessas palavras, ele já conseguiu se levantar. Irmãos, vocês são autoridade de Cristo.
Se alguém está precisando de vocês, tenha coragem e convicção, que na hora que vocês falar isso, na hora que vocês tiver o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, a pessoa vai ser mudada. Crê, o Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E você assim pode ser também uma pessoa cheia da sua presença, cheia do seu Espírito Santo. Todos os dias eu oro a Deus para cada dia mais Ele me preparar para o reino de Deus, para cada dia mais eu ser um instrumento, um vaso precioso na sua obra, para nada que seja da minha glória, que cada dia mais eu possa ser diminuído para a presença dEle, mas que eu possa fazer uma diferença no coração das pessoas, que as pessoas assim que possam ouvir o Evangelho, elas possam pelo menos a ser atingida e ter uma convicção que eu posso mudar, eu posso desviar desse caminho torto e seguir o caminho reto que é Jesus Cristo. Muitos vão zombar, muitos não vão acreditar, mas a verdade está sendo dita. Quem tem ouvidos ouça, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim, no versículo 7, e tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Irmãos, eu não sei você, mas eu, quando leio isso, me dá dor de barriga, meu corpo arrepia, porque só saber que a presença de Deus é maravilhosa. Ela pode curar um paralítico, ela pode curar um coxo, ela pode salvar uma vida. Se você crê, isso pode acontecer. Jesus Cristo cura, batiza e em breve voltará. Ele é o mesmo, meu irmão, minha irmã. Ele pode, assim que Ele fez, Ele levantou e foi curado. As pernas foram firmadas, o tornozelo que nunca era frouxo, ficou firme. Ele era coxo desde a barriga da sua mãe. E você crê que o que é o nome, o que Jesus Cristo pode fazer na vida das pessoas? Eu queria ter, assim como o pastor disse quando ele era menino, lá em Ribeirão Preto, eu queria ter essa experiência também, de ver isso. Eu creio 100% nisso. Eu queria ter experiência de quão maravilhoso seria o ambiente, seria as pessoas, o olhar. Eu fico imaginando, imagine você sentado essa noite, como seria o olhar das pessoas, daqueles outros mendigos que estavam ali pedindo também uma esmola, mas não tinham a convicção de ter um Cristo Jesus na sua vida. Quantas pessoas estavam ali pedindo também, mas somente ele, somente esse coxo, teve a convicção e a fé do nome de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso. Eu acho que isso é incrível. Uma pessoa que paralítica levantar, andar, as outras pessoas, como a gente já leu, vão ficar espantadas, falando: meu Deus, que Deus maravilhoso é esse? Esse Deus que cura câncer, que cura AIDS, que cura qualquer coisa. Ele pode curar tudo. Mas se a pessoa crê realmente em nome do Senhor, Ele pode transformar tudo, meus irmãos. Ele não é um conto de fadas, não é uma história do Chapeuzinho Vermelho, Ele não é Papai Noel, Ele não é o que o mundo diz aí fora. Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus Altíssimo, Ele é um grandioso. Ele é Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono da obra, Ele é o dono de tudo isso. Foi Ele que fez você, Ele te criou. E assim, você quando for e tiver convicção, você vai voltar para o Pai. No versículo 8, nós vamos ver o gozo de felicidade. Igreja, se atenta. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus.
Amados, isso que eu falo, que é a presença do Espírito Santo. Não há nada maior do que isso. Imagine a felicidade de uma pessoa, de um paralítico, de um coxo, andando e louvando a Deus, que desse Deus maravilhoso, que salvou a vida daquela pessoa. Imagina, irmãos, para você, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Mas imagina você, irmão, imagina você, com toda essa fé que você tem, toda essa convicção, você vai estar andando assim, e você ora e fala, em nome do Senhor Jesus, levanta, a pessoa levanta. Como que você ia ficar espantado da presença do Senhor? Esse homem ficou maravilhoso, maravilhado com a sua presença, ele conseguiu, cheio do Espírito Santo. As pessoas ficaram encantadas com aquilo. Mas, vamos continuar lendo. No versículo 9, todo o povo viu andar e louvar a Deus. E o 10, e conheciam-nos, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecerá. Irmãos, ele não estava em qualquer lugar, ele não estava numa porta de um boteco, ele não estava na porta do mercado, ele não estava em qualquer lugar, mas ele estava ali na porta onde passava, na porta formosa. Essa porta é especial, é um lugar santo, era ali que ele ficava, na porta formosa do templo. Vocês entenderam a mensagem? Ele não estava numa boate, não estava num show gospel, ele não estava numa igreja amarrotada, ele não estava num oba-oba, numa gritaria, numa rodopia, ele não estava não, ele estava à porta formosa. E foi ali que Jesus Cristo fez uma mudança na vida daquele coxo, na porta formosa. Vocês crêem que Deus pode fazer? Irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. Se você conseguir entender, quando você lê, quando você se debruça na palavra de Deus, os seus olhos, não é possível que você não fique com os olhos lacrimejados. Não é possível que você não sinta a presença de Deus. Não é possível que você não sinta o Espírito Santo falar com você. Não é possível que você não tenha audição para ouvir o Deus falar no seu coração. Não é possível que você não ouça Deus falar com você. Irmãos e irmãs, Deus é maravilhoso. E Ele fala pela palavra. Como Ele fala? Basta você se dedicar. No versículo 11, e apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto dele no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhaste disso? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? Existe algo mais humilde do que isso? Irmãos, o homem de Deus foi lá e orou, em nome do Senhor Jesus o coxo levantou. E agora ele fala: por que vocês se maravilhassem com isto? Porque não fui eu, não foi essa carne, essa matéria, mas sim foi o Deus Todo-Poderoso, foi Jesus Cristo que fez isso. A palavra de Deus é muito simples. Os varões israelitas, por que vos maravilhasse disto? Ou, por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Irmãos, aí eu te falo, você liga a televisão hoje lá, os apóstolos atuais estão lá entrevistando, estão lá assim com o microfone com as pessoas, estão lá se vangloriando,
estão lá falando que eles que fez aquilo lá, falando que eles é o Todo-Poderoso, que eles que teve a convicção, que Deus não estava ali, era eles que fizeram, coitados. Que o Senhor tenha misericórdia dessas almas, e que eles se enxergam, e o verdadeiro Deus se arrependam dessas falsas pessoas, que eles tenham arrependimento, esses falsos profetas, que eles possam encontrar o verdadeiro Evangelho, porque se for muito tarde, essas pessoas vão para o inferno, não vai ter escapatória, não tem mimimi, ou é sim, sim, ou não, não, ou elas pregam o verdadeiro Evangelho, ou elas vão para o lago de fogo. Não tem outro lugar, não tem trevas exteriores, não tem purgatório, não tem outro lugar, não tem sala de espera, não tem nada disso. Ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno. É o único caminho, não tem outro. Ou a pessoa se arrepende dos seus pecados e deixa Deus trabalhar na vida dela, ou ela vai para o inferno. A mensagem de Deus é esta. Deus falou, Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Não fica espantado quando você orar por alguém e a pessoa for curada. Não acha que foi você. Você não é nada. Nós não somos nada. Eu não sou nada. Mas se você orou e a pessoa foi curada, dê graças a Deus, porque você está sendo um canal de instrumento de Deus. Deus está te usando, dê glórias a Deus. Dê glórias que Deus, você fala, Deus ainda usa você. Você não é nada. O que diz no versículo 19? A primeira palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados aos vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Irmãos, eu não estou falando nada aqui, mas quem está aqui, ó, eu só estou lendo o que está dizendo a Bíblia. Isso daqui todo mundo poderia fazer. A palavra de Deus nos ensina essa noite: arrependei-vos. E tem um E, não só arrependei-vos, porque você vai ficar arrependendo com remorso, vai ficar aí patinando, e Jesus vai voltar e você vai para o inferno. Mas a palavra de Deus nos ensina muito simples: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Glória a Deus, aleluia. Seja aceita a vontade do Deus Pai Todo-Poderoso. Santo, santo, santo é o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e convertei-vos, pois ainda há tempo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus Cristo por essa noite, Senhor Jesus. Que toda honra, toda glória seja dada a Ti, Senhor. Que sejam apagados os vossos pecados, meus irmãos. Assim que você falar para a pessoa, se a pessoa se arrepender, Júlio, se a pessoa se arrepender e se converter, glória a Deus, o reino do céu vai estar em festa depois. A pessoa depois, quando é batizada em águas, é transformada uma nova criatura. Nasce uma nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim o templo do refrigério pela presença do Senhor, glória a Deus. No versículo 20 diz assim a palavra de Deus: envia ele a Jesus Cristo, que já dentre vós foi pregado. Jesus foi pregado há quanto tempo? Ele vem sendo evangelizado. Quanto tempo essa palavra de Deus existe? Quanto tempo já existe a Bíblia? Quanto tempo você está aqui, você que mora no Brasil, tem essa palavra para se debruçar? Quanto tempo?
Há quanto tempo você já tem disponível a palavra de Deus? E há quanto tempo você está patinando? Você não anda, você só fica aí bebendo leitinho. Começa a comer arroz e feijão, começa a comer comida mais graúda. Avante, meu irmão, minha irmã, avante no ministério, avante. Você tem um ministério, você tem algo, não é só para dormir, só para levantar, como já foi dito. Avante isso, prega o evangelho de Jesus Cristo, avante, seja corajoso, assim, para falar da palavra de Deus. Fale disso para as pessoas, a crer que assim você está fazendo a obra de Deus. Que você possa ficar com essa palavra essa noite, e que Jesus Cristo possa falar no coração de vocês, que vocês possam sair daqui transformados com a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Amém. Podemos dizer amém? Graças a Deus. Vamos guardar, né? Essa porta formosa do templo.